Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos dar continuidade àquele aprendizado sobre crochê. Hoje a gente vai falar especificamente sobre crochê, como iniciar o crochê, né? Então, por onde eu começo? Na escolha da linha. No mercado, a gente tem vários tipos de linha. Esse daqui é o fio amigurumi, tá? Da Círculo. Aqui a gente tem o fio Queen, que tem que ele é um fio mais fino. Aqui a gente tem esse fio que ele é um fio de seda da Vanessa Montoro. Aqui a gente tem uma lã, tá? Isso daqui também é crochê, tá? Embora não pareça, é crochê. A gente tem lãs. Aqui é o tricô, tá, gente? Aqui eu trouxe para mostrar a diferença da trama. Então, o tricô, ele é mais fluidinho, ele é feito com essa agulha. E o crochê, ele é mais firme, ele não é tão fluido, ele é mais rígido. E ele é feito com essa agulha, tá? Então, para fazer o crochê, eu preciso dessa agulha aqui. Então, eu tenho que escolher o fio e eu tenho que escolher a agulha. E como eu posso combinar ou conciliar o fio com a agulha? Geralmente, nos rótulos, tá? Ele já vem me mostrando aqui, então a gente precisa aprender a ler o rótulo. Então, vamos lá. Aqui é um fio que tem 306 metros. Para fazer uma peça feminina tamanho ali médio, geralmente a gente precisa, se não for de frio, se for de manguinha, bem basiquinha, não for manga comprida, uma baby look, por exemplo, a gente gasta em média 600 metros, tá? Então, 600 metros de fio é o que eu necessito, que eu preciso ali para fazer uma blusa bacana, tá bom? Isso é aproximado, tá bom? Porque varia de fio para fio, mas a primeira coisa que vocês precisam aprender é que mais ou menos com 600 metros vocês conseguem fazer ali uma baby look de crochê tranquilo. Aqui é o que a gente chama de tex, tá? O tex, ele me indica, ele é uma unidade de medida que a gente usa, né? A indústria que trabalha com esse ramo têxtil, usa esse termo para indicar ali a espessura de um fio. Então, quanto maior o tex, mais grosso esse fio é, tá? Então, aqui a gente tem um tex de 653. Deixa eu ver se tem um rótulo aqui, eu acho que aqui dentro, aqui. Ui! A linha Queen, por exemplo, ela tem um tex mais fininho, tá? Isso é muito importante na hora que a gente for ali tecer um trabalho. Então, por exemplo, eu começo tecendo o trabalho com uma linha vermelha e eu quero trocar para uma linha branca. Eu preciso entender o tex, porque se eu trocar de marca, se não tiver, por exemplo, do mesmo tipo, da mesma marca ali no mercado, eu posso fazer a substituição por uma outra marca, desde que seja o mesmo tex ou aproximado, para não dar muita discrepância na textura da roupa. Então, esse tex, ele é muito importante. Aqui também vem a composição do fio, tá? Então, no rótulo vem escrita a composição do fio. Esse rótulo aqui que eu tô segurando é do Magic Pool, ele é um fio que ele é 100% acrílico. O que isso quer dizer? O acrílico, ele é um tecido sintético, ele é um fio sintético, tá? Mas a gente tem no mercado fios que são 100% algodão, igual esse daqui mesmo, da Queen. Ele tem a composição dele aqui, ó, ele já vem falando 100% algodão, tá bom? E ele é um algodão específico, que ele é um algodão egípcio, né? Ele é um algodão que tem uma maior qualidade, digamos assim. A gente tem de lã de verdade, lã que eu digo de merino, tá? Lã de verdade, de fato. A gente tem de fibra de bambu, a gente tem de seda, por exemplo, esse daqui ele é bem antigo, tá? Hoje em dia ela vende pela Casulo Feliz, tá? Esse daqui, olha só, ele é 100% seda. E o que isso quer dizer? O caimento da roupa, tá? O caimento da roupa, a qualidade, o modelo, fica diferente de acordo com o tipo de fio. Então, um acrílico, esse daqui é o batik, tá? O acrílico, ele fica assim,
mais rígidozinho, mais endurecido, tá? O algodão são fios que a gente usa para o verão, então a gente tem os fios que a gente usa no inverno e os fios que a gente usa no verão. Para verão, para a peça ficar levinha, a gente utiliza ali fios de algodão. O fio de seda ele pode ser utilizado. O fio de fibra de bambu, tá? Ele também é bem utilizado. E a gente utiliza esses fios. Já para inverno, a gente utiliza lã, e aí a gente tem a lã acrílica, tá? E a gente tem a lã de verdade, de verdade de merino, tá? É claro que os tecidos, né, que os fios de algodão, de fibra de bambu, de seda, são fios de lã merino, tá bom? São fios mais nobres, são peças que vão durar para sempre, e aí a gente tá falando de uma outra coisa que é a sustentabilidade, que é algo que eu prego muito e prezo muito também. Então, a gente tá falando de sustentabilidade, tá? Não que seja errado usar os fios de acrílico, tá bom? Se bem cuidado, é uma peça que pode durar aí para sempre, passar de mãe para filho, tá? Eu, por exemplo, tenho uma blusa de crochê que foi da minha avó, né? Ela fez e hoje em dia é minha. Eu nem uso, né? Por tanto carinho que eu tenho por aquela peça. Deveria usar. Então, vamos lá. Outra coisa importante da gente entender, tá? É a sugestão aqui de agulha. Então, vejam, aqui eu tenho a sugestão da agulha de tricô e eu tenho a sugestão da agulha de crochê. Esse desenho aqui de duas agulhas indica o tricô. Esse desenho aqui com esse ganchinho aqui no final, vejam, me indica a agulha de crochê. Pro tricô e pro crochê, os tamanhos vão ser diferentes. A gente fala um pouquinho ali de coisas diferentes, porque são técnicas diferentes, tá? Então, por exemplo, esse fio aqui que eu tô segurando o Magic Pool, a agulha é de 4 a 6. Nossa, e como eu vou decidir qual agulha eu usar? De acordo com o que você quer do trabalho, de acordo com o que você deseja. Quanto mais apertadinho, né? Quanto menor a minha agulha, isso vale tanto pro tricô quanto pro crochê, tá? E aí, quanto menor a agulha que eu utilizo, mais apertado vai ficar esse ponto, menos furinhos vão ficar nesse ponto. Então, por exemplo, essa peça que eu tô fazendo aqui é uma peça para criança. É uma peça que é, teoricamente, ali para ser usada no inverno, né? Onde eu moro aqui faz um clima muito estranho. Então, ela é uma peça para ser usada no inverno. E aí, vejam que ela quase não tem furinho, ó, quase não tem buraquinho. Por quê? Porque esse fio aqui eu tô fazendo, essa peça aqui eu tô fazendo com uma agulha pequena, tá? O menor tamanho pedido ali pelo fio, tá? Pelo novelo. Mas se eu aumentar, tá bom? Se eu colocar uma peça que eu precise de um caimento maior, que ela tem tramas, que eu preciso ali de furinhos, de desenhos, tá? Aí eu vou estar utilizando a maior agulha, tá? Então, quanto menor a agulha, mais firme vai ficar aqueles pontos, menos buraquinhos, menos espacinhos vão ficar. E quanto maior a agulha, mais espacinho e mais fluido também. Às vezes você nem quer uma peça necessariamente com trama aberta, você quer fluidez. Eu tenho aqui um modelo de uma peça que eu tô fazendo. Maravilhosa essa peça, tá? Aqui. Isso daqui é tricô, tá? Não é crochê. Mas vejam, aqui eu precisei usar uma agulha maior, porque eu quero ela bem fluida. Olha como ela tá molinha, tá fluida. E ela tem esses desenhos aqui. Ela é cheia desses desenhinhos, desses detalhes aqui. E aí, por isso, fica melhor, fica mais fácil fazer esses desenhinhos numa agulha maior, tá? Outra coisa interessante também é que tu vem aqui, a maioria dos novelos, tá bom? Tu vem aqui.
no rótulozinho, ou em algum lugar, ele vem com uma receitinha, né? Então, eu não sei tricotar, eu não sei crochetar, por onde eu começo, onde eu arrumo as receitas, né? Onde eu vou arrumar uma receita, um passo a passo. Então, a maioria dos novelinhos, eles vêm aqui com a receita. Mas fiquem despreocupados, tá? Que eu vou colocar um vídeo só falando dos canais que eu gosto e também, além dos canais, tá? Os blogs. Então, a gente tem blogs que tem receita escrita, por exemplo, é muito legal. E também locais onde vocês podem comprar. Tem receitas que são tão maravilhosas, né? São peças tão maravilhosas, caras, exuberantes, que a gente pode comprar. Elas só são vendidas, né? Isso também vai muito do designer, se ele disponibiliza gratuito ou se só comprando, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui eu tô com fio amigurumi, tá? O amigurumi, ele é de algodão, mas ele não é aquele algodão, aquele algodão egípcio, tudo é um algodão normal. E é um bom fio, tem uma boa qualidade, tá? Eu gosto bastante. Então, sugestão de linha para quem tá começando. Charme, amigurumi, eu quero uma lã. Utiliza a lã batik da Círculo, gosto bastante também. A linha Correntes também tem lãs muito boas, tá? A Pinguim também tem lãs muito boas. A Pinguim tem uma lã que metade dela é acrílico e metade dela é algodão, então fica um caimento bem diferente. Inclusive, eu tenho uma peça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Com essa linha que é a Balloon, ó. Gente, isso daqui é crochê, tá? Isso aqui não é tricô, é crochê. Mas parece tricô, sim. Quase tudo que a gente tem ali no tricô, a gente consegue reproduzir no crochê. E quase tudo que a gente tem no crochê, a gente também consegue reproduzir no tricô. Claro que tem algumas técnicas do crochê que você só consegue fazer ali no crochê, então uns bordados, umas coisinhas mais bonitinhas você só consegue reproduzir no crochê, porque quando você tenta reproduzir pro tricô não fica igual, tá? Mas quase tudo você consegue fazer. Então isso daqui, por incrível que pareça, é crochê, ó. E é mais firme, mais rígido, mesmo sendo um ponto parecido, né, simulando o tricô. Ele é mais firme, ele é mais rígido do que o tricô seria, ó. E também ele é menos elástico, tá? Isso daqui no tricô, ele é muito elástico. Dito isso, então, por onde começar, como começar, qual o primeiro passo ali para eu fazer a minha peça? Então, aqui eu tô com uma agulha, tá? Essa daqui é de 3,5. A gente vê o tamanho da agulha aqui no finalzinho, tá? Ela vem escrito. Mas todas são assim? Não. A gente tem umas que são assim também, que são ponta dupla. Tá? E aí tem 2 ladinhos. E aí, quando isso acontece, o númerozinho vem indicado aqui no corpinho, tá? No corpo da agulha. Tá bom? Então, vamos lá. Por onde a gente começa, passo a passo? Quando a gente fala de crochê, tem algumas formas de começar o crochê. Eu vou falar aqui duas, tá? 2 formas de começar o crochê. A primeira delas é a correntinha e a segunda delas é o anel mágico, tá? Existem outras formas de começar o crochê? Existe. E eu vou fazer um vídeo quando for lá mais pro finalzinho, eu vou fazer um vídeo falando de uma técnica que a gente já começa por pontos altos, sem fazer a correntinha ou sem fazer anel mágico. A gente já começa ali por pontos altos. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente enfia a agulha aqui, torce, eu pego esse gancho e eu passo, ó, esse fio dentro disso daqui. E eu aperto, tá? Eu começo dessa forma. Apertei. Tá vendo que ficou esse elo aqui? E aí a gente começa. A gente vem aqui, segura firme essa pontinha aqui, ó. Passei de novo, ó, passei a agulha por debaixo aqui do fio e puxei. Novamente, passei, puxei. Aproximar aqui para vocês conseguirem ver. Ó.
passei, puxei, passei, puxei. Isso daqui é a correntinha. Então, cada vezinho desse, ó, cada vezinho desse é uma correntinha. Então, aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas aqui, tá? Cada vezinho desse é uma correntinha. Então, quando a receita falar, faça 3 correntinhas. Isso é a correntinha, tá? Faça 20 correntinhas. Geralmente, em vestuário, que é o que eu trabalho bastante, faça, sei lá, 50, 90 correntinhas. Isso daqui é a correntinha. Então, cada um desses aqui é uma correntinha, tá? Então, vamos lá. De novo, eu peguei o fio. Ajustando aqui o zoom, pronto. Peguei o fio, ó. Passei aqui. Eu torço ele, dou uma torção. Venho novamente, passo aqui por debaixo da linha e eu puxo ele pra dentro desse lacinho. E aí eu faço o meu nó, tá? Eu sempre preciso começar a correntinha com esse nó. E aí eu vou ficar enfiando a agulha debaixo da minha linha e puxando pra dentro desse laço. Enfiando e puxando pra dentro do laço. Novamente, passo por debaixo da linha e enfio no laço, tá? É assim que se começa com a correntinha, tá bom? Ok. Essa é uma forma de começar. Qual outra forma também de começar? Então, quando eu utilizo as correntinhas e quando eu utilizo o anel mágico. As correntinhas, eu utilizo, por exemplo, em trabalhos mais retos, tá? Em técnicas mais retas. Então, por exemplo, geralmente vestuário a gente começa com correntinhas, tá? Já o anel mágico eu utilizo em algumas situações específicas. Então, vamos lá. Eu seguro aqui, tá? Com o meu dedão e o indicador, segurei. Eu vou passar essa linha, vejam. Eu vou passar essa linha por debaixo do meu dedo e vou fazer como se fosse uma cruzinha aqui. Eu venho aqui com a minha agulha, ó, passei aqui por debaixo, mas desse fio aqui que tá embaixo, eu puxo esse com o gancho, esse que está em cima, e eu formei, ó, um lacinho aqui. E aí, eu venho nesse fio, esse fio que tá solto aqui, que vai continuar o trabalho, eu venho, passo a agulha por debaixo e puxo ele pra dentro desse ganchinho. Opa! E puxo ele pra dentro desse ganchinho, tá? E aí, eu gosto de vir aqui e soltar, ó, de tirar esse fiozinho aqui, tá? E por que que a gente chama de anel mágico? Porque a gente pode regular. Ó, eu puxo aqui a perninha e a gente regula, tá? E aí, eu venho aqui, por exemplo, só pra mostrar pra vocês, eu faço aqui 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Faço ponto alto, que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, faço ponto alto. Fiz aqui ponto alto de novo. E o meu trabalho pede só isso, tá? Aí, eu vou ficar com esse fiozinho aqui? Não. Você vai, ó. Vai vir puxar a perninha e vai fechar o anel mágico, tá? Então, são essas duas formas que a gente tem de começar ali o crochê. Esse anel mágico, eu utilizo ele quando eu estou falando de square. O que são square? Pior que eu tô sem nenhum quadradinho aqui, porque eu quase não mexo com square, né? São aqueles quadradinhos que a gente faz de crochê, tá? Então, os quadradinhos que a gente faz de crochê, a gente chama de square e também amigurumi. Tá, amigurumi a gente utiliza bastante o anel mágico para começar, porque a gente vai fazendo bolinhas, né, tubinhos, e vai subindo ali o trabalho. Então, vamos lá. Como é que a gente faz o anel mágico? De novo, a gente vem, segura aqui com o dedo indicador e com o polegar,
Segurei. E aí, eu jogo esse fio aqui pra baixo, ó. Tô colocando ele aqui, ele vai dar uma volta no meu dedo. E assim, continuando segurando o fio, eu tenho o fio de baixo e agora o fio de cima, tá? E aí eu preciso obrigatoriamente fazer como se fosse esse X aqui. E aí eu venho aqui, tá? Ó, eu enfio aqui a minha agulha debaixo desse fio que tá mais embaixo aqui. Eu venho no fio que está passando por cima, puxo com o gancho, puxei. Deixa eu dar um zoom aqui. Puxei, tá? E nisso, eu venho aqui, nesse mesmo fio, ó. Nesse mesmo fio, e eu venho aqui, passo por debaixo e puxo ele com o gancho da minha agulha pra dentro, pra dentro desse laço, tá? Pra dentro do lacinho. Conseguiram visualizar? E aí, a gente tem ali o nosso anel mágico, tá? Eu gosto de soltar aqui porque fica mais fácil na hora que a gente for puxar e regular o tamanho do nosso anel, tá bom? Então, são essas duas formas que a gente tem de iniciar ali o trabalho de crochê. E aí, eu fico por aqui, tá? E até a nossa próxima aula.